Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Que fim de semana, hein, gente? Poxa vida, o Palmeiras perdeu a liderança do campeonato depois de ser totalmente movido pelo belíssimo futebol do Fortaleza. São Paulo surpreendeu, ganhou bem do Atlético Paranaense do Paraná, coisa rara de acontecer com o São Paulo, mas está envolvido numa bagunça, num barulho. Declarações do Daniel Alves depois do Brasil ganhar a medalha de ouro olímpica no futebol masculino e usar um uniforme diferente daquele que todo mundo estava usando. Um rolo, o futebol conseguiu fazer rolo até lá na Olimpíada. Hoje, Corinthians e Santos fizeram um jogo com polêmica, pouca bola, mas confusão. O Chico Lang tá bravo, tem muita gente brava. E o Flamengo, depois de uma semana só de treinamentos e tal, né? O Renato quis estratégia e tal, vamos caprichar, beleza. Tomaram de 4 do Inter no Maracanã. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Beleza, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio, para você ligado no Mesa Redonda. Hoje tem muito presente, mas antes convido vocês a seguir a gente lá nas redes sociais. Vamos lá, Twitter. Nosso Twitter é @MesaRedonda, Instagram, @MesaRedondaTV, tudo junto, vai lá no Instagram para acompanhar nossos vídeos, youtube.com/Mesa Redonda, e você também pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Vamos lá agora para os nossos presentes. Para quem interagir no Twitter pela hashtag Mesa Redonda, manda pergunta, comentário e você pode ganhar o seguinte: bola da Topper, esse é o primeiro presente, já está garantido para vocês. Presente da loja Gol de Placa lá de Santo André. Muito obrigado, pessoal do Gol de Placa, sempre com a gente. Essa camisa do Palmeiras também já está valendo para vocês aí, já está garantida, certo? E se entrarmos nos Trend Topics, também tem essa camisa linda do Corinthians G. As duas são G, tá? Só para avisar vocês, ó. Então vai lá no Twitter, hashtag Mesa Redonda, manda sua pergunta, seu comentário e você pode ganhar ainda presentes, olha só. E também no nosso site gazetesportiva.com você responde a nossa enquete de hoje, que é polêmica, hein, Flávio? Nossa enquete de hoje é polêmica, que é a seguinte: Daniel Alves desrespeitou o São Paulo com as declarações publicadas depois do ouro olímpico, sim ou não? E aí, Flávio, já tá dando risadinha que eu tô vendo aqui. Não, é porque tem várias telas aqui com declaração por declaração e nós vamos ouvir a opinião de todo mundo, não é? Obviamente, vamos ouvir as opiniões de todo mundo. É que eu ouvi coisa que eu já tô falando aqui faz tempo. Miller também. A gente tá, né? Ou seja, bom, enfim. Vamos ver. Só quero passar um recado para você que está em casa. Semana passada, nós ficamos no Trend Topics quase o programa inteiro. E os prêmios saíram, foi uma maravilha. Então não seja Zé Mané, como diz o meu querido amigo Chico Lang. Hoje o programa está recheadíssimo, cheio de atrações, cheio de polêmica, cheio de coisa legal. E ainda tem a camisa do Corinthians. Mas é claro que, se você não for corintiano, tenho certeza que você tem um amigo corintiano, um parente corintiano, ele vai adorar ganhar essa camisa. A camisa do Corinthians é preciosa, como a camisa do Palmeiras e a bola. Então, manda, hashtag Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda. Você que ficou olímpico nesses últimos dias, volta para o futebol, tem muita coisa legal rolando. E para isso nós temos dois convidados maravilhosos, queridos, aqui conosco. Primeiro, um consagrado jornalista gaúcho, mas que está com a gente há muito tempo. Meu amigo, você tá afim de uma polêmica? Com todo respeito, qual o jogo do Cruzeiro hoje que não é difícil? Qualquer jogo é difícil, o time realmente é fraco. Ou tá querendo informação? E o Dudu chegou e vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar. E um bom e velho debate? Tu tá dentro do que ele tá falando. Aqui também tem coisa boa. Se você quer tudo isso e mais um pouco, é só chamar o Alexandre Pretzel. O cara já passou pelos maiores meios de comunicação do país e tá voando. Vamos ver aonde que isso vai parar. Veio parar aqui no Mesa Redonda, meu amigo. Seja bem-vindo, Pretzel. Saúde sempre e um grande abraço. Um grande abraço para você, querido Alexandre Pretzel. Prazer em receber aqui. Mas que honra essa apresentação, não esperava isso. Muito obrigado pelo convite. Um prazer imenso, acompanho vocês todo domingo. E para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui para participar com vocês. Obrigado mesmo pelo convite, muito honrado. Você viu que falaram que você é polêmico, vamos ver. Eu sei que é, eu sei que é, mas eu sei que é. Eu nem gosto de um debate, né? Não, quase não, eu também não. Principalmente com o Garrafa, eu odeio. Claro. A gente está sempre junto. Quietinho, né? Sempre com as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Bate, né? E o
um querido campeão do mundo, amigão, está sempre com a gente aqui. É muito legal aprender com essa fera dentro e fora do campo. Rapaz, imagina um cara que fez gol bonito nessa vida, hein? Tudo começou pro Paulo Sérgio no Corinthians e não demorou nada para os times europeus crescerem os olhos. E lá na Europa, meu amigo, foi só golaço. No Bayer Leverkusen, na Roma e no Bayern de Munique. Tá aí, pessoal, mais um tetracampeão na bancada do Mesa. Será que tem dancinha hoje? Bem-vindo, Paulo! Realmente muito bem-vindo. Boa noite, Paulo Sérgio, tudo bem? Boa noite, Flávio, Garrafa, Pretzel. Eu tô com vontade de comer a Pretzel agora. Guilherme. Vai dançar? A pergunta do VT lá, vai dançar? Vai dançar. É um prazer enorme estar com vocês aqui e sempre que eu estou aqui eu me divirto bastante. Também agradecer o pessoal da Rede TV. Sem dúvida, que nós liberou também. para que eu pudesse estar aqui. Então, Franz, um abraço aí. Eu sei que o Franz também deve estar em casa lá assistindo também o programa. Tá, pra ver se você tá fazendo direitinho, pra conferir. Ele é, eu sei que ele é. Ó, a linha dura, ali o bicho pega, cara. Pega. Legal, um abraço para todos os queridos amigos da Rede TV. Boa noite também, pentacampeão. Relembrando, os dois estavam conversando agora há pouco, relembrando histórias também, pentacampeão, tetracampeão, mas penta, né? O título eu acho que ele é de todo mundo. Boa noite, meu caro Miller. Boa noite, Flavito. Garrafa, que a gente já falou. E muito bom. Boa noite, Chico Lang. Eu tô chateado. Eu acho que o nosso time hoje foi prejudicado. Nós vamos discutir isso aqui já já. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Paulo Sérgio. Grande Paulo Sérgio. Querido Paulo Sérgio. Hoje estou de azul. Não estou de verde. Levei uma bronca sua última vez. A última vez que eu estava no programa, eu estava de camiseta verde. O que é isso? Alguma Polêmica. coisa não tá certa, né? Polêmica, pô. Eu e o Jô, né? O Jô outro dia usou a estrela verde. Acontece às vezes. Um grande abraço ao Pretzel, um grande abraço a você, Flávio, ao Garrafa, ao Miller, ao nosso querido, o menino do Vampeta, né? Que está aí sempre com a gente, o Guilherme Camarda. Enfim, olha, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje o que aconteceu na Vila Belmiro foi um assalto à mão armada. Um assalto à mão armada. O Corinthians jogou um bolão. O Corinthians jogou um bolão. Eu contei. O Corinthians criou 5 chances de gol. 5. Mas chances mesmo de gol. Aí você vai falar, foi incompetente na finalização. Pode até ser, concordo com você. Mas fez um gol, teve um pênalti e foi anulado. Um pênalti, para mim, também foi pênalti. Também foi pênalti. Então, o Corinthians, se fosse fazer todos os gols que perdeu, e tudo que aconteceu, saía hoje da Vila com 7 a 0. 7 a 0 na Corcova do Santos, que não jogou nada. Esse Santos do Fernando Diniz, que o senhor protege, é de fritar bolinho. Não vale nada esse Santos. É muito ruim. E se bobear, cai para a segunda divisão. O Corinthians não. E vou dizer mais uma coisa para você. Bastou uma mudança fundamental. Giuliano é o nome dele. Jogou um futebol razoável, mas um futebol certinho. Tanto é verdade que o Jô finalmente virou um homem de área. Porque agora tem alguém que o alimente lá na frente. Além do Mosquito, né? Que toda hora está fazendo um gol atrás do outro. Então, Flávio Prado, foi um assalto à mão armada. Esse VAR realmente é um instrumento de tortura. Um instrumento de tortura. E tenho dito. Acalme-se, Chico. Eu sei que você está nervoso, mantenha calma. Domingo à noite, dia dos pais e tal. Mantenha calma, Chico, mantenha calma. Vamos acalmar a situação. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, tudo bem? Tudo bem. Estou me divertindo aqui com meu amigo Chicão, né? Realmente, uma coisa que ele disse é importante, a presença do Giuliano, né? O Giuliano deu um toque de inteligência naquele meio de campo infértil do Corinthians, né? E só fico imaginando quando o Renato Augusto entrar e os dois adquirirem uma melhor forma física e técnica, o Corinthians vai subir de patamar, sem dúvida alguma.
Muito bem. Vamos ver então esse jogo e vamos discutir os lances. Se realmente o nosso Corinthians foi realmente prejudicado. Nossa, começou bem o programa. É nóis. O nosso Corinthians foi realmente... O Chicão falou. Não fica nem mais vermelho, né? Não, essa ironia, né? O Chico estava vermelho. No começo disso você ficava vermelho, agora nem vermelho você fica mais. Vamos ver então como foi o jogo desta tarde na Vila Belmiro, que deixou o Chico Lang feliz, mas indignado. Vamos ver. A estreia do camisa 11 Giuliano gerou uma expectativa danada na galera corintiana para o clássico diante do Santos. E logo aos 10 minutinhos de jogo, o meia mostrou o porquê desse frisson todo. Passe milimétrico para o Mosquito, que parou no goleiro João Paulo. João Paulo, que aliás, também apareceu muito bem para bloquear esse chute do Jô. E essa pauladaça de fora da área do Fagner. No segundo tempo, a coisa foi mais ou menos igual. E quando o João Paulo não defendeu esse chute do jogo, o VAR entrou em ação e viu impedimento no lance. VAR que também ajudou o juiz Flávio Rodrigues de Souza a voltar atrás e anular esse pênalti dado por ele, Flávio, em cima do Mosquito. 0-0, placar final. Com este resultado aqui na Vila Belmiro, Santos e Corinthians seguem oscilando bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Peixe soma agora 20 pontinhos, enquanto o Timão tem apenas 18. A gente podia ter jogado melhor. No começo do jogo, principalmente no primeiro tempo, a gente sentia acelera mais o jogo, a gente teria criado mais situações efetivas de gol, para faltar um pouco mais de intensidade e profundidade. No segundo tempo a gente criou menos, o jogo ficou mais morno também. E o João Paulo fez umas duas boas defesas, a gente chegou também umas 2 ou 3 vezes. Eu achei que o empate do jogo foi justo. Nós tivemos aí boas ocasiões de gol. O goleiro do Santos é um grande goleiro. Também teve aí a sua participação. Eu não vi os lances ainda, se poderia haver alguma mudança e redirecionar na finalização, mas enfim, faz parte do jogo, a complexidade dele é grande, mas nós tivemos sim boas ocasiões para poder ter aberto o marcador, infelizmente não fizemos. Então, Silvinho, vamos ver os lances aqui, se a gente já esclarece a fala do jogo e tal. Vamos tirar as dúvidas principais. O primeiro lance, a primeira reclamação, o gol anulado do Jô. A alegação foi impedimento. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Bola cruzada, passe bonitinho. Aí tem 2 situações, hein, gente? Primeira, impedimento do... Aliás, 3. Impedimento é o Mosquito, né? Que tá vendo aqui. Impedimento do Mosquito, impedimento do Jô lá em cima e impedimento do Jô na hora que ele recebe a bola. Então vamos lá. Esse é o passe. Ó, tá lá o Mosquito e ele cruza. Começando com você, Prétio. Para mim, o Mosquito está impedindo na origem do lance. Nesse segundo lance, o Jô ele faz o gol legítimo. Agora, até o VAR mostrou, né, com a linha fina. Com a linha fina, o Mosquito um pouquinho à frente. Então, eu acho que foi bem anulado. Sem muita discussão. Estava impedido mesmo. Mas o interessante é a jogada do Mosquito, né? O Mosquito é um jogador que tem feito as jogadas do Corinthians de ataque, é um jogador importante. Infelizmente, é o jogador que mais substituído nessa equipe do Corinthians, né? E aí fica tudo em cima do garoto, não tem essas jogadas do lado esquerdo, o Matheus Vital, eu não sei o que acontece com esse menino, né? Depois da contusão, não joga mais. Não acontece, Paulinho. Não acontece, não joga mais, é uma coisa impressionante. Miller, para você impedido também? Impedido, o gol foi bem anulado. E você, Garrafa? É lance de VAR mesmo, né? Meu amigo Chico Lang aí tá todo indignado, mas talvez o almoço que ele teve hoje não lhe fez bem. Porque pelo pênalti não dá para reclamar. Impedido, bem marcado. Na hora da origem da bola, como disse o Prétio, o Jô estava em condição, mas na origem, no lançamento para o Mosquito, impedimento. Zado, eu não consigo ver esse impedimento do... Posso estar errado. Não consigo ver esse impedimento do Mosquito. O que eu fiquei em dúvida é que o Jô tá bem lá à frente
E talvez eles tenham interpretado que ele participou. Ele chegou na frente porque ele participou da jogada e anulado. Porque eu vejo. Olha o Luiz Felipe lá em cima. Olha, Flávio, olha a marca do gramado. Ele na frente, ó, olha a linha ali. Não, mas olha, os zagueiros do Santos. Olha o Luiz Felipe lá em cima, ó, do lado do Jô, o segundo jogador dali. Olha pela marca do gramado. Na parte de cima, né? Tá, lá em cima. Não, para olho nu... Mas o mosquito tá com o corpo inclinado, né? Para olho nu, Flávio, você tem razão. No olho nu a gente pode ficar a noite inteira discutindo que cada um vai ter uma opinião. Aí a gente tem que se basear no que mostrou lá o VAR. Meu impedimento também é pelo VAR. Se vai nessa imagem aí... Mas ele faz a linha com o Luiz Felipe? Ou ele faz aqui? Não. Eu confesso que eu não vi ali. Faz com o Luiz Felipe? Porque para mim, a dúvida é o Luiz Felipe. Aqui não. E o Jô, ele tem uma participação efetiva. E o corpo do Gustavo não é o braço. Porque o braço não cancela. Não foi o braço, o corpo mesmo. É o corpo, Flávio. Tá inclinado mesmo. Pela linha do VAR é com o Luiz Felipe lá em cima. E eu só tô me baseando por isso. Porque no olho nu você tem razão. Porque quando a gente olha aqui, ó, naquela faixa verde do gramado, a parte de cima, se você olha é proporcional. Até o jogador do Santos está um pouco mais distante da linha, né? Então, olhando assim, a gente pode dar condição, mas se baseando pelo VAR, não. O jogador do Santos, esse último da linha do Santos ali, o zagueiro, ele está em pé. O mosquito está inclinado. Já está em posição de avanço, né, Miller? Exatamente. Chico Lang, sua opinião. Olha, Flávio, minha opinião coincide muito com a sua, porque, na verdade, o Luiz Felipe, se você olhar bem, eu me lembro bem que o Godoy sempre dizia o seguinte, marcar impedimento era fácil. Era só ver qual o jogador que estava mais perto da linha de fundo. Né? O que tivesse mais perto da linha de fundo tinha ou não condição de jogo. E aí você lembrou bem, você viu a faixa verde do campo. E essa faixa verde do campo mostra que o Luiz Felipe... realmente, ele está muito mais próximo da faixa verde do campo do que o Mosquito. E não importa que ele esteja em pé, como o Miller falou, o Mosquito, ele está no arranque, ele está começando a arrancar. Eu estou com você, Flávio, não consigo ver impedimento do Mosquito. Se ele tivesse marcado... A linha piorou, gente, olha lá. Na linha, o Mosquito, o Luiz Felipe está... No meu enxergar, ele está atrás. Está atrás, mas é perfeito isso. Com o recurso do VAR, ele aproxima, fica mais nítido, né? Então, eu justificaria a participação do Jô na jogada. Aí é uma questão de discutir. É que o VAR, nessa linha, a linha que o cara do VAR tem, mostra o corpo mais à frente. É como o Miller disse. Essa linha que a gente está vendo agora, ela parece que o Luiz Felipe está na mesma linha do que o Mosquito. Mas parece não é. Que o Mosquito ali faz uma linha, exato. Não tem ali o VAR, não faz uma linha no braço do Mosquito? Em cima, ali, isso, né? Faz uma linha vertical. Ali, pelo amor de Deus, o cara faz isso aí. Isso aí. Não é esse o objetivo do VAR. Exatamente. Só que isso é palhaçada, você procura isso aí. Novo. Não é para isso que o VAR foi criado. Na Premier League esse ano, eles vão aumentar, eles vão estender a linha. Esse lance aí na Premier League não vai ser impedimento. Uma margem, tem que ter uma margem. Eles têm uma tolerância. O VAR foi criado para tirar dúvida radical. Isso no mundo, não no Brasil, né? Não, mas isso aqui é uma palhaçada. Eles estão procurando pelo em ovo. Desculpe, Chico, vamos lá. Então, é aquilo que eu estou falando para você. O Pratzel, muito inteligentemente, lembrou que a FIFA vai mudar um pouco a regra, porque o ataque é prejudicado nessa ocasião. Você vê que o Mosquito, na minha opinião, na pior das hipóteses, está na mesma linha. E outra coisa, essa linha que o VAR faz é complicada também. Porque você pode fazer uma linha tanto um pouco para a esquerda quanto um pouco para a direita. Precisa ver direito o que aconteceu na cabine do VAR. Porque o VAR leu a jogada de uma forma que os meus olhos não conseguem enxergar. Me desculpem, né? Me desculpem. Para mim foi um lance legítimo. O Mosquito estava tranquilamente, saiu na hora do lançamento. Aliás, um lançamento primoroso. Né? E deu o gol para o Jô. O Flávio, você achou que o Jô estava meio impedido? Não, ele está atrás da linha da bola. Ele está atrás da linha da bola. Não é lá, é nesse lance aí. Ele está na frente, ele dá para ver bem, né? Do lado do Luiz Felipe. Eles podem considerar que ele participa do lance, que ele chega na frente, porque ele tirou proveito deste momento aqui. É isso que eu estou falando. Na hora que ele recebe do Mosquito, ele recebe de trás. É isso, é nesse aspecto. Aí, esse aspecto que você está levantando, se for por esse lado, como valeu. É evidente que o Jô está aí quase 2 metros na frente. Agora, se for pelo Mosquito, o gol
Na origem, o Mosquito não estava impedido. E não me venha com essa conversa de que o VAR acertou, o VAR errou. Não vem com essa. Todo jogo acontece um erro desse. Não foi só nesse jogo, não. Tem vários jogos aí. O Palmeiras, outro dia, foi beneficiado pelo VAR Meiras, né? Que cancelou aí vários lances que eram gols contra o Palmeiras. E essa vez contra o Fortaleza, não teve VAR Meiras, né? E aí o Fortaleza ganhou. Então, quer dizer, o Corinthians, na verdade, na minha opinião, nesse lance, pelo Mosquito, foi prejudicado. Agora, se você, Flávio, está lendo o Jô como impedido, aí eu concordo com você. O Jô realmente, nesse lance, estava impedido. Deixa eu ver a opinião do mestre. Mestre Alberto Helena, sua opinião sobre esse lance? Bom, olhando assim, dá a sensação de que realmente ele estaria na mesma linha que o Luiz Felipe. Mas o que acontece é o seguinte, a única coisa indiscutível no trabalho do VAR, que é muito discutido em vários outros aspectos, a única coisa indiscutível é a linha de impedimento, porque é científica. Ela não é, eu acho que foi assim, não é uma questão de interpretação, não depende do ser humano que está ali mexendo com o negócio, porque é uma ação meramente científica. É o único aspecto da ação do VAR que não provoca discussão, que não merece discussão. Se ele traçou a linha lá e viu que estava impedimento, nem que fosse só com o ombro, estava impedido e marca. Eu defendo a tese de que deveria a FIFA, o International Board, refazer o seu conceito de impedimento, aumentando cerca de uns 30 centímetros a diferença entre o jogador de ataque e o jogador de defesa, o último jogador do time. Essa é uma opinião minha, porque é muito dolorido, né? O cara marcar impedimento numa jogada em que o dedão do atacante está à frente do zagueiro. Mas, enfim, o que está prevalecendo é esse conceito, e nesse conceito eu acho que o VAR acertou. Só me permite fazer uma pequena discordância do mestre, com todo o respeito. Quando ele fala da linha traçada, eu concordo com ele. A linha ela é traçada por um mecanismo. Mas a paralisação do lance é pelo humano. Quem determina quando vai se traçar a linha, que frisa o lance, ali tem interferência humana. Se o cara, talvez, um framezinho a mais pode tirar... Espirrar que a linha pode estar numa diferença. Tanto é que nós vemos isso muito no atletismo. Não é? Né? Para tirar as dúvidas. Então virou 100 metros rasos aqui. A linha ela é automatizada. Mas a paralisação para a origem da linha tem a atitude. Isso aí é um saco, gente. Isso é um saco. Chato pra caramba. Isso aí é um saco. Isso aí muda campeonato. Isso aí muda. O cara treina pra caramba, chega um mané lá que precisa justificar o sobrepreço que foi colocado no VAR aqui no Brasil. Precisa justificar 6 ou 7 pessoas ganhando uma grana que não precisava sair dos clubes e que está saindo e custa caro pra caramba, aquele bando que eles levam pro VAR e fica procurando pelo em ovo. Não dá. Vamos ver o pênalti agora. Aí eu acho que de novo nós vamos ver. Não é melhor cada um emitir a sua opinião depois do lance. Olha lá, o Mosquito toca na frente e aí de novo o Luiz Felipe entra e o Mosquito cai. Né? Vamos ver de novo. Miller, você que sofreu vários pênaltis, cavou alguns. Foi pênalti ou foi cavado? Para mim foi pênalti. Pegando um gancho no que você falou, infelizmente o VAR é que manda no Campeonato Brasileiro, nas partidas, né? Infelizmente o VAR não está para informar, como disse muito bem o Loebelin, né, na semana passada, ele não está para informar, ele está para decidir mesmo erros capitais, né? Mas esse lance aí, para mim, o árbitro acertou, porque ele deu o pênalti. Poxa, o jogador dá um carrinho no atacante. Pô, quer dizer, ele obstrui, né, a passagem do atacante que está em pé e foi derrubado no campo. Agora, porque ele tocou no cadarço da chuteira, o VAR viu que ele tirou a bola e foi escanteio e foi jogada normal. Quer dizer, o futebol ficou chato, infelizmente. Graças a Deus que eu e Paulo Sérgio não tivemos esse desprazer de pegar o VAR. Paulo.
Bom, para mim foi pênalti, até porque você vê a trajetória da bola. Aí. Você vê a trajetória da bola. Um carrinho desse aí, a bola era para estar lá na lateral. Exato. Né? Agora, Paulo, se é um carrinho desse no meio-campo, o juiz dá falta É amarelo. Ele aconteceu logo na sequência, mas jogada igual. E aí o VAR exatamente buscando pelo em ovo, tirou esse pênalti. O Paulo, o Miller, o Pretzel, eu e o Flávio, que muito tempo ficamos atrás do gol, o que a arbitragem nos ensinava? Lance de pênalti. Você está atrás do gol ali, como repórter, com a sua latinha e tal, que a gente chama latinha microfone. Estamos ali e tal. Lance rápido, o locutor pergunta, e aí e tal? Você tem que opinar na hora. A nossa referência, segundo a arbitragem, é mudou a trajetória da bola? Isso aí. A bola bate no pé do jogador do Santos, mas ela não muda a trajetória. Pênalti claríssimo para o Corinthians. Isso é na aula de arbitragem, até o próprio, é um macete de árbitro. Não, e outra coisa, se o atacante não pula, vai embora a perna do cara. Não, e ele não se joga. Ele realmente E outra coisa, Flavito, não diz o protocolo do VAR que a decisão do campo tem que permanecer soberana do juiz? Não aqui, né? Exatamente, o VAR aqui, ele que comanda, pô. Infelizmente, né, Preto? É verdade, tem razão. O Néstor Pitana, que vai apitar São Paulo e Palmeiras na terça-feira, ele não gosta do VAR. O que ele apita é com ele. Ele tem personalidade, né? Isso. Exatamente. É isso, ele nem escuta o cara do VAR. Final de Copa do Mundo. Só isso, apitou França e Croácia na final da Copa. Eu vou um pouco contrário. No primeiro lance, para mim tinha sido pênalti. Depois que a gente pode ver 3, 4 vezes, o Madison pega a bola, mas ele não pega com força para mudar a trajetória da bola. E eu acho que o Mosquito se atira depois. Eu entendo que a bola bate nele, Preto, não é ele que pega na bola. Parte, é opinião diferente. Eu acho... A bola bate nele, não é ele que vai na bola. Olha lá, ele toca na bola. Mas o Pretzel, se ele... A bola toca nele. A bola toca nele, Pretzel, se ele, o jogador do Santos, estivesse tocado na bola antes do jogador do Corinthians, aí eu concordaria com você que o Mosquito chuta, a bola bate nele e continua na trajetória. E a perna do Mosquito já está dobrada, não dobrada porque ele dobrou. E a hora que o Mosquito recebe um toque lá na perna esquerda, ele é impedido de avançar para pegar a bola. Não tem jeito, esse carrinho, ele desequilibra o jogador, não tem jeito. Não, mas é um lance polêmico. Olha o Mosquito, ele mergulha depois. Olha o pé direito do o Madison não toca nele. O Madison não toca nele depois. Ele mergulha. Mas ele é obrigado a pular, ele é obrigado a desequilibrar o jogador. Eu acho que é bem polêmico. Na hora, assim, no primeiro lance, eu falei pênalti. Depois que a gente pode ver 5, 6 vezes... O joelho dele não pega na perna do aqui, Mosquito, Pretzel? Pra mim ainda tem o toque do joelho no pé esquerdo. É que é o seguinte, nessa câmera, tem uma câmera de trás também, aí são vários lances que a gente viu que não pega na perna do Mosquito. Aí sim. Quero ouvir o mestre Alberto Helena para deixar o Chico pro fim, que nós temos que ter uma opinião tranquila, sossegada, serena sobre o tema. Mestre. Olha, isso aí está parecendo o Brasil, viu? Isso é o reflexo do Brasil. O pessoal fica tão desesperado que começa a andar para trás. O Brasil está caminhando em direção à Idade Média rapidamente. O VAR é um grande instrumento de avanço no futebol. O maior, aliás, ao longo de toda a história da construção das arbitragens. O VAR é absolutamente irretocável do ponto de vista histórico. Comete erro? Comete, porque é manipulado por pessoas. E o brasileiro ele tem uma certa dificuldade maior do que os caras mais avançados, mais civilizados, no sentido de trabalhar com conceitos, ideias e instrumentos. E cria essa situação toda. Para mim, não houve pênalti. O jogador do Santos, ele nem na bola toca, mas também não toca no jogador do Corinthians, que salta sobre ele e bate com a perna, a segunda perna dele, né, a perna esquerda, ele bate na coxa do adversário. Não há nada que identifique pênalti aí. O jogador foi, inclusive aí cabe interpretação, o jogador do Santos foi na bola, não acertou a bola.
mas também não acertou o adversário. Essa é a minha opinião, modestíssima opinião. Não é modesta. Apitar jogo perigoso, porque um carrinho desse dentro da área, se fosse fora da área, perigoso na área é pênalti também. Ó, eu quero ouvir o Chico Lang. Meu querido Chico Lang, calminho, toma aguinha com açúcar. Foi pênalti ou não foi, Chico? Olha, Flávio, a opinião do mestre Alberto Helena Júnior, ela é muito engraçada. Porque ele disse que o jogador do Santos não pegou a bola e não pegou o jogador do Corinthians. Então nós estamos vendo um lance fantasma. O lance não existiu. Se ele não pegou a bola, se ele não pegou o jogador, então o que é isso aí que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um lance fantasma. É um lance que apareceu do nada, caiu do espaço para a terra. Sabe, veio assim, brotou de repente. Para mim, pênalti claríssimo. Como disse o Garrafa, como disse o Miller, como disse o Paulo Sérgio. Esse é o carrinho lateral. Ele vai no corpo do Mosquito, ele nem vai na bola. Pode reparar direito. Ele vai no Mosquito, ele não vai na bola. Ele viu que não ia dar para pegar a bola mais. Que o Mosquito passou por ele. Então ele dá um carrinho lateral no Mosquito e derruba sem o Mosquito. Ele atropela o Mosquito. Então, se foi com a coxa, se foi com não sei o quê, o Mosquito... a hora que ele viu que ele ia ser atropelado, ele deu uma tirada, né? Ele tentou sair do lance, mas não teve como. Então, segundo o Alberto Helena Júnior, foi um lance fantasma. Não houve desvio de bola, né? E não houve falta. Agora, eu digo, para mim não foi fantasma, para mim foi um lance real. Existiu. Foi carrinho lateral, a bola não mudou de direção e o Mosquito foi tocado, sim senhor, foi pênalti. Pênalti, marca do Cal. O VAR prejudicou de novo o Corinthians. Direito de resposta, querido mestre Alberto Helena Júnior. Tréplica. Bom, a ideia do lance fantasma até que é bem interessante, viu? Porque remete ao conceito de que é alguma coisa que aconteceu, mas não aconteceu. O mesmo vale para quem acha que foi pênalti, né? Que vale para um, vale para o outro. Né? Eu acho isso, eu continuo com a minha opinião de que não houve pênalti, sim, o jogador do Corinthians tropeça ao tentar saltar sobre o adversário, ele toca a bola, quando ele tenta ultrapassar, saltar, ele bate na perna do adversário. É um lance fantasma mesmo. O bom foi tropeçou, né? Ele tropeça. Ô, Fabito, tem um detalhe interessante. Eu estava comentando com o Paulo aqui. Dentro do campo é o seguinte: todas as vezes que o adversário dava um carrinho em mim, no Paulo, automaticamente, isso é uma autodefesa nossa, do atacante. Ele vai pular, ele vai, de alguma maneira, se proteger. Claro. Se o jogador do Corinthians não pulasse, o jogador do Santos quebrava ele. Esse carrinho só não foi pior do que o Edmundo deu no Paulo Sérgio. Fabito, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que só o carrinho, o jogador do Santos não toca no jogador do Corinthians, mas só o carrinho, ele já inibe o jogador, o atacante. Eu gostei muito da ideia do fantasma. A gente poderia ter árbitro fantasma. Bota o VAR. E o VAR fica com um megafone. Um cone, lembra que qual era aquele técnico uruguaio? Ramírez, né? Ramírez, que tava com o cone. Isso. Foi pênalti, não foi. Não precisa do juiz. Pra você ter uma Porque esse é um ideia. lance claramente de interpretação. Vem com esse circo do VAR e aí muda a interpretação. Pra você do ter cara. uma ideia, então, Fabito. Põe o VAR, né? Ele foi pênalti, não foi. Ô, Fabito, pra você ter uma ideia, o futebol tá tão chato que no jogo de hoje, do Inter do Flamengo, que o Inter mereceu vencer mesmo, o Gabigol, depois que levou um cartão amarelo, o juiz virou para ele de costas, estava no meio campo, o Gabigol na área do Inter, o Gabigol fez assim. O quarto árbitro avisou o árbitro expulsou o Gabigol. Para você ter uma ideia, o quarto árbitro hoje, ele quer ser a primadona da festa, quer ser o protagonista mais que o árbitro, quer aparecer mais que o jogo, que os jogadores... É que aplaudir é cartão amarelo. Mas o árbitro estava a 50 metros. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Direto. Nunca! Então, mas aí a FIFA mandou, porque é ironia e tal... mais uma dessas determinações da FIFA toda hora. Não pode. O Mbappé na Eurocopa, ele aplaudiu o árbitro na cara do árbitro. O árbitro nem ligou pra ele. Segue o jogo, segue o jogo. Na época de vocês como jogadores, vocês não simulavam como eles simulam hoje.
O seu Mosquito também é campeão de se atirar, como vários atacantes também. Acho que existe uma diferença. A época de vocês foi uma época de ouro. Na nossa época, a época atual, mesmo pois na cintura para baixo. A época atual, para mim, ele se atira. Ele se atira. Ele força. Ele é obrigado a toda a razão quando você fala que, inclusive, gerou uma covardia no futebol brasileiro, que o cara prefere se jogar do que tentar bater no gol. Isso é verdade. Hoje, o cara tem medo de bater. Ele transfere a responsabilidade para o batedor de pênalti. É uma grande verdade. Fabito, se esse lance fosse no meio-campo, o que o juiz daria? Ele deu, falta igual. Cartão e falta. E o VAR não entraria. Gente, esse VAR é tão infernal que esse lance é um lance de interpretação. O VAR é para corrigir erro grave. O VAR tem que tirar a dúvida, acabou, não dá dúvida. A gente não pode discutir lance do VAR. É mesmo o árbitro perguntar pro VAR se o protocolo. O problema é que hoje o jogo está sendo apitado pela televisão que manda. Mas atenção que... Vamos assistir o jogo pela televisão, não é assim. Que é uma coisa tecnológica, ok. Só que virou um grande negócio. Virou um negócio espetacular. Uma empresa multinacional, ela foi em Israel, contratou uma outra empresa, teve uma concorrência. A FIFA leva um caminhão de dinheiro para isso. As confederações, as federações. É um grande negócio. Um monte de cara, o Bassol estava já aposentado, voltou. É uma bala, é muita grana envolvida no negócio. Então, eles têm que mostrar serviço. E o daqui do Brasil custou muito mais caro do que em todas as partes do mundo. Tem que mostrar serviço. Ele tem que procurar pelo novo. O clube hoje paga R$30 mil como mandante para o VAR. São 540 mil por turno. São 19 jogos como mandante. Quase meio milhão de reais. Fora o borderô dos árbitros. Tem razão. Tá todo mundo nadando em dinheiro, tá sobrando dinheiro nos clubes. Já foi citado aqui, o Vini está lembrando aqui que a calibragem é feita por um humano e quando é pelinho ovo, o cara tem que procurar demais. Eu não sou contra o VAR, eu sou contra esse circo aí. É lance claro, tipo assim, quem aplaudiu não foi o Gabigol, foi o Bruno Henrique. Ops, errado. Marcou Pentou, foi fora da área. É isso, esse é o negócio. Esse é o objetivo. O VAR está lá para corrigir grandes injustiças, Flávio. Coisas claras que a gente não teria que estar discutindo aqui. Esse lance, se é polêmico, deixa o árbitro. Sim. Deixa na decisão do árbitro. O árbitro deu pênalti, pô. Quando o próprio VAR... Mas também o árbitro tem que pegar e chamar a responsabilidade. Claro. Eu já pitei, pronto. Não pode falar ali no foninho, eu já pitei, acabou. A maioria sai para ver o que foi dito na televisão. Os jogadores não assumem mais responsabilidade, ele se joga. Imagina o árbitro. Ele não quer bater no gol, ele se joga. O árbitro ele vai pelo VAR, não tem jeito. Aí já é uma coisa unificada. O árbitro jamais vai ter uma decisão soberana dentro de campo. Diferente dos sul-americanos. Os árbitros sul-americanos, há muitos, eles apitam, não, eu dei e acabou. Na Premier League, mira, quando o cara chama, e é muito raro chamar, transfere pra ele lá. Tem um negócio. O árbitro nem participa, que vira você aí. Resolve. Na Premier League assume a bronca. Futebol, né? É outro mundo. Assume a bronca, velho. E outra, 30 uma segundos. outra coisa, o jogo rola. O árbitro, o cara chegou o VAR na Europa leva o quê? 30 segundos para decidir. Ninguém imaginou que nós estaríamos discutindo decisão do VAR. A gente imaginava que continuaríamos, quando surgiu o VAR, que nós iríamos discutir as decisões polêmicas da arbitragem. Quando o VAR entrasse em ação, não teria discussão. O VAR é para isso, o VAR é para entrar, e aí não tem a minha opinião, do Pretz, do Paulo, do Miller, do Gui, não tem conversa. É porque assim, a bola entrou, jogador errado, é isso. Acabou. O protocolo. Agora isso aí é procurar pelo em ovo, é justificar o enorme gasto que você tem que... Não precisava nem ter aquela televisãozinha infeliz lá embaixo. O árbitro falou, filho, corrige, a falta foi fora da área e não dentro. Já acabou. Sabe aquela camisa ou aquela bolsa que a tua mulher compra? Ou a gente compra aquele sapato que não precisava. Aí você tem que usar toda hora para justificar para você mesmo o gasto que você teve. Olha, é verdade. Flávio, eu só conheço 2 árbitros no Brasil que não gostam do VAR. Pelo menos eles assumiram. Não publicamente, mas eu sei. O Rafael Klaus, aqui de São Paulo, que é um grande árbitro, e o Voaden de Porto Alegre. O Voaden odeia o VAR. Até porque no ano passado, lá na Vila Belmiro, ele ficou louco da vida por causa do VAR. Porque ele apitou um pênalti e o VAR anulou. Ele foi obrigado aí, porque os caras ficaram enchendo a paciência dele no ouvido dele, ele foi obrigado a ir no VAR. Ele não queria ir no VAR. Tanto é que depois ele disse assim, nunca mais quero passar por isso. Esse árbitro de hoje, o Flávio de Souza, ele é bom árbitro. Só que 10 dias atrás, no jogo Grêmio e Vitória lá em Salvador, ele participou daquela pataquada de 8 minutos de um lance revisado no VAR, que todos nós já tínhamos visto que era um lance legal, o gol do Grêmio, que era um lance legal, eles ficaram 8 minutos para confirmar o gol.
Ele não é mau árbitro. Nesse ponto eu concordo com o Garrafa. Ele marcou o pênalti. Ele não precisa ir no VAR. Ele pode dizer para o Rodrigo Guarizo do Amaral, que para muitos é um dos melhores caras de VAR hoje aqui em São Paulo, Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava no VAR hoje. O Flávio poderia dizer para o Rodrigo, não, eu vi pênalti. Eu vou ficar com a ideia do pênalti. Ele podia matar no pênalti. Até que o cara errado, foi fora da área, não foi? Até porque era uma equipe de arbitragem paulista. Nossa, é um ônibus de arbitragem. É um ônibus. Agora chega a delegação de atletas, chega a arbitragem, um ônibus. É um negócio terrível. Quer falar, Guilherme? Quero. Não, tem bastante pergunta. Primeiro que está bem dividido aqui o negócio do pênalti. Então manda hashtag com a sua opinião, tá? Até mandar um abraço pro pessoal, o Paulo, que está interagindo bastante, o Marco, sempre, todo domingo aqui. O Léo, inclusive, está mandando perguntas sobre o Corinthians. Posso fazer pro Pretzel e pro Paulo? Primeiro, o Léo pergunta pro Pretzel o que ele acha do trabalho do Silvinho até agora. Você acha que tem uma grande evolução? Vai ter uma grande evolução? O Silvinho teve a 3ª semana livre de treinamento e dessa vez ele fez o time crescer. Hoje contra o Santos, se tivesse que ter havido um vencedor para mim, teria que ter sido o Corinthians. O Corinthians jogou mais do que o Santos. Agora, a maneira como o Corinthians perdeu para o Flamengo na semana passada foi um negócio constrangedor. Foi um baile como há muito tempo eu não via. Uma diferença de um time para o outro na história é gigantesca. Mas o trabalho dele, para o que ele tem em mãos, eu não acho que seja um trabalho ruim. Só que com o Juliano e o Renato Augusto, ele vai ter que mostrar resultados imediatos. E a pergunta para o Paulo é exatamente essa. Ele quer saber se com a entrada do Renato Augusto e agora do Juliano, aonde o Corinthians consegue chegar no Campeonato Brasileiro? Bom, é lógico que o Corinthians hoje ele carece nessa posição no meio-campo, mas sem dúvida nenhuma precisa de mais uns 2 atacantes aí. Porque se você não tem, você tem jogadores do meio-campo de qualidade, mas não tem para jogar essa bola, porque o Gustavo não vai aguentar todo o campeonato. O Jô não vai aguentar todo o campeonato. E aí precisa trazer, sim, jogadores aí de ataque para mesclar com essa juventude aí. Bom, hashtag mesa redonda, hein? Tem uma camisa do Corinthians, se a gente entrar no Trend Tops. Hashtag mesa redonda. Fio o pé aí, que é uma bela oportunidade. Estamos quase chegando. Manda pau. Vamos ver. Mostra que você é forte, você é aquele telespectador que faz o Mesa Redonda, esse sucesso há tantos anos. Essa camisa aí, ó. Para você concorrer, hashtag Mesa Redonda. Enfia o pé aí. Vamos lá que daqui a pouco a gente entra nos Trend Tops, eu tenho certeza disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A seleção brasileira ganhou o bicampeonato olímpico. Foi um belo jogo contra a Espanha, uma equipe também forte, mas o buchicho foi depois. Vamos ver como é que foi o jogo. Brasil e Espanha, final olímpica do futebol masculino. Depois da confusão na área, o árbitro de vídeo entrou em cena e o juizão anotou pênalti para o Brasil. Richarlison isolou a cobrança. Nos acréscimos do primeiro tempo, Dani Alves salvou a jogada pelo lado direito e Matheus Cunha teve tranquilidade para deixar a seleção brasileira em vantagem, 1-0. Já na etapa final, Oyarzabal fechou no segundo pau e pegou de primeiro cruzamento, golaço, tudo igual, 1-1. O jogo foi para prorrogação. Malcom avançou pela esquerda e tocou na saída do goleiro para garantir a medalha de ouro para o Brasil. 2-1, bicampeonato olímpico. E toda a repercussão da roupa da seleção brasileira no pódio, eu deixo com vocês aí no estúdio. Esse negócio da roupa, para quem não sabe o que é, a seleção brasileira subiu com a camisa da Nike, que é a patrocinadora dela, e o COB reclamou porque todos os atletas que ganharam medalha subiram com o uniforme do COB, que é de uma empresa chinesa, acho que é PEAK. Seu nome PEAK. Não sei o que é, mas enfim. Isso é briga de cachorro grande. Né? Briga de cachorro grande. Ó, caramba, você viu? Foi decisivo, não, é porque né? tem que destacar que é briga de cachorro grande. Alguém se mete nisso? Quem tem razão, quem não tem? Garrafa, quem tem razão nessa história? Não, quem tem razão é o COB, né? Primeiro que o futebol não devia estar lá. Futebol é Copa do Mundo. Né? Os jogadores, quando vão para a Olimpíada, eles não se misturam com os atletas olímpicos. O espírito olímpico é completamente diferente. Né? Os Jogos Olímpicos, no meu entendimento, são para os esportes amadores, para o atletismo. Esse é o momento do esporte. A seleção brasileira ganhou a sua primeira medalha contra o Sub-17 da Alemanha, com o Neymar ganhando nos pênaltis e chorando, aquele choro dele que nunca a gente vê nenhuma lágrima, entendeu? E aí o futebol desrespeita uma história, uma tradição por aspecto político. E os jogadores entraram na onda da Confederação Brasileira de Futebol, que está mais atolada numa lama do que porco.
né? E os jogadores entraram na onda, compraram a briga da CBF. E detalhe, o Fratos foi muito claro, medalhista olímpico. Os jogadores da seleção com isso vão criar um problema para o COB. E aí quem vai acabar perdendo são os atletas olímpicos, porque eles não são milionários como muitos dos jogadores que lá estão. Então os caras não respeitaram os outros atletas, não há respeito olímpico, os jogadores não participam das Olimpíadas, não vivem todo o aspecto, não se misturam, entendeu? Então a CBF nota 0 para os jogadores que ganharam esse ouro, que para mim não representa absolutamente nada, nota 0 também. A postagem do Bruno Fratos, que ganhou medalha também, a mensagem foi clara, ele dizendo, não fazem parte do time, não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados às consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles. Prétio, sua opinião. Eu concordo plenamente com o Garrafa e acho que a CBF, eu tenho uma pequena tese, a CBF não gosta de futebol. Ela é a Confederação Brasileira de Futebol, mas ela odeia futebol. É um negócio impressionante. E os jogadores hoje, eles são verdadeiras empresas, eles só pensam neles. Eles não estão nem aí para o resto. Então, azar do Bruno Fratos, azar do atletismo, da ginástica rítmica, o futebol é uma ilha. Você tem toda a razão, é uma ilha. Então, para que arrumar confusão? Por que não vestir o agasalho direitinho com o contrato assinado? Então, a CBF queria mostrar o patrocinador dela e rasgar o contrato que tinha sido assinado, que vá para a justiça mesmo. E o seu Daniel Alves como líder, como líder, resposta do Daniel. Não, tudo bem, mas como líder, ele deveria ser o primeiro a falar, vamos colocar o uniforme que nos foi destinado, que é representado pelo Comitê Olímpico. Só toma cuidado que vocês estão defendendo o Comitê Olímpico Brasileiro e é a mesma coisa, hein, gente? Estou defendendo os atletas. CBF e o COB é a mesma coisa. Estou defendendo os atletas olímpicos. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro já foi preso por corrupção. Não estou defendendo o COB, estou defendendo os atletas. Olha, o Daniel Alves, eu como capitão dessa equipe respeito todas as opiniões de atletas de outros esportes, porém tem coisas que nós também não aceitamos dentro do esporte. Não queremos ser diferente de ninguém, mas não aceitamos algumas imposições. Por favor, quando forem exigir alguma coisa para os seus esportes, respeitar o nosso. Até mesmo porque prezamos para que haja uma igualdade dentro das modalidades ou pelo menos um equilíbrio. Tem mais ainda? Tem. Não se façam reivindicações criticando outros esportes. Devemos criar uma base sólida nas nossas teses para defender as nossas solicitações. Essa é a postura do Daniel. Paulo Sérgio, em cima de tudo que você ouviu. Bom, dentro dessa postagem do Daniel Alves, algumas coisas que são feitas nas Olimpíadas, todas as equipes, todas as modalidades têm que acatar. Tem que acatar. O futebol não pode ser diferente, porque eles estão ali representando não só o futebol, mas estão representando o país. Então eu creio que as normas que foram estabelecidas precisam ser cumpridas. Agora, por outro lado, eu fiquei muito feliz por ser bicampeão olímpico, porque isso é muito bom para o Brasil. Eu, Mili, que nós jogamos lá fora, a importância que é o Brasil ganhar um título, o Brasil aparecer, isso daí repercute muito para nós lá fora, até porque o futebol brasileiro está numa decadência muito grande. Nós estávamos conversando agora há pouco, na Alemanha, na minha época, eram 20, 30 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. Hoje nós temos apenas 6 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. Então, um título é sempre importantíssimo. Agora, é lógico que o jogador não pode fazer aquilo que ele quer, porque vai atrapalhar um grupo todo. Para você, Miller. Olha, Flavito, o futebol ele é diferente. É claro que eu concordo com a opinião do Garrafa. Nem deveria ir para as Olimpíadas. Eu também concordo que não deveria ir. Não deveria ir. Já que vai, todos os atletas, ou até o COB, sabe que o jogador de futebol é diferente. Haja vista os salários deles. Eles ficam no hotel, eles não ficam na Vila, nunca ficaram na Vila Olímpia. No começo ficava, aí a partir do Ricardo Teixeira ele tirou da Vila Olímpia. Desde a Olimpíada de Atlanta 96, sempre ficaram no hotel, isolados, tá? Então já começa por aí. Então, para mim, o futebol nem deveria ir para as Olimpíadas. Concordo. Esquece futebol. De repente, futsal, né? Na minha opinião. Isso. Só que, por outro lado, né? Minha opinião é o seguinte: isso que aconteceu aí, não tem nada a ver, não. O jogador não tem culpa, não. Para mim. O jogador não tem culpa. Para mim não tem culpa. Até porque ele obedeceu à CBF. Até porque eles são subalternos da CBF. Eu concordo com essa linha de raciocínio do Miller. Eles se submetem à CBF. A briga é de cachorro grande entre patrocinador da CBF, patrocinador do COB. Não há pátria nessa história.
Não tem nada, não tem nenhum santinho nesse negócio. Nem no negócio, nem no contrato da Nike, nem no contrato da tal da PEX. Você não percebeu, Flavio? Então, gente, aí é briga deles. Flavio, você não percebeu na entrega das medalhas, aquele cumprimento lá do presidente da FIFA, né? Foi cumprimentar o Fantino. Ele nem deu moral pro Fantino. Sabe Você viu o que ele falou? Sabe por quê? Porque a FIFA criticou a CBF. Literalmente, mundialmente. Claro que tudo respinga, infelizmente, nos jogadores. Porque a CBF, ela está, né, chateada com a FIFA. E não deveria. Concordo com o Pretzel. A CBF, a começar pelo Ricardo Teixeira, que eu trabalhei com ele, porque eu era da seleção na oportunidade. O Paulo sabe disso. O Ricardo Teixeira, ele não gostava de futebol, literalmente. Todo mundo sabia disso. Entendeu? Então isso eu posso falar. Ele não gostava de futebol. Então, infelizmente, o jogador acaba pagando por erros da CBF. E olha só, gente, ó, CBF, os últimos presidentes ou caíram, foi preso e tal. Comebol, mesma coisa. FIFA, mesma coisa. COB, mesma coisa. Então aí é um negócio que, sabe, não tem santo nessa história. Culpar o jogador eu acho muito simplório. Eu tô te falando, mas referente, só para deixar clara a minha posição, a crítica não vai em defesa do Comitê Olímpico Brasileiro. Ela vai em defesa dos outros atletas. Os outros atletas. O Daniel, que é milionário, independente financeiramente, como capitão dessa seleção, não, vamos cumprir a regra, como disse o Paulo Sérgio. Quem manda neles é a CBF, gente. Que isso, aí ele vai bater de frente com a CBF, a CBF vai dizer, manda nada, os põe caras na hora. estão desobedecendo. O que a CBF poderia fazer se ele falasse pra galera pôr o Por que ele tinha que falar isso? Ué, não é ele que sai, não é ele o Zé do Batuque que sai toda hora falando? Lá? Não, todo mundo, se ele é o líder, se ele fala, todo mundo vai acompanhar ele. E aí ele tem uma grande incoerência, porque a partir do momento que ele defende o contrato que a CBF tem com os jogadores, ele vai reclamar do contrato que ele tem com o São Paulo. Entendeu? Ele foi muito mal nos dois lances. Foi absurdo. Ele foi muito mal. Para mim, ele foi muito incoerente, o Daniel Alves, como líder. Né? Criticando, pedindo para que se defenda o esporte futebol, sendo que depois ele foi reclamar do contrato dele com o clube. Quer dizer, ele quer um contrato que vale com a CBF, mas o contrato que vale com o clube para ele não vale. Não vale. Então ele foi muito incoerente. E aí, Flávio, eu também tô com garrafa na questão da defesa dos outros atletas. O COB e CBF, para mim, eu concordo contigo. Aí farinha do mesmo saco. Não dá para defender nenhum dos dois. Não, porque sai uma grana fabulosa de dinheiro pro COB. E a gente vive ouvindo o atleta fazendo vaquinha para poder comprar kimono, tatame. Cadê esse dinheiro? O cara treinando em terreno baldio. O Brasil não apoia financeiramente os esportes. Sai dinheiro para isso. Não chega nos atletas. Não teve aquela briga antigamente, anos atrás, aquela briga do basquete? Para se desligar da Federação de Basquete? Hortência, Novo Basquete Brasil. O Marcelo. Isso, vários atletas, Oscar Schmidt. Eles queriam se desligar, desvincular, desconectar da gestão. Essa atitude, Miller, essa atitude dos jogadores, ela pode gerar uma multa ao Comitê Olímpico e aí o Comitê Olímpico não repassar para os atletas. Mas ele já não repassa. Mas então... Como é que a gente faz vaquinha do COB? É uma grande chance do COB aproveitar e falar, não veio a grana, vamos dar calote em vocês mais ainda. E se não fizer? Não é? E se não tivesse feito isso? Não ia chegar do mesmo jeito. Porque agora fica esse barulho olímpico e tal, legal, o povo se empolgou, foi legal, tudo maravilha, ok? Parabéns, atletas heróis. Mas por que eles são heróis? Porque eles não têm grana para fazer o trabalho deles, porque o dinheiro não sai pro COB e não chega neles. Por que não tem grana? Porque o comitê não paga eles. Eles passam. Não valoriza os atletas. Passam para as confederações e o dinheiro some. Esse é o ponto. Valoriza que jeito? Em que sentido? A menina ganhou medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata. Vê se o comitê daqui olímpico vai valorizar esses jogadores, vai patrocinar até a próxima Olimpíada. Isso que eles deveriam fazer. E não fazem. Mas parece que é uma premiação. Há uma premiação. 250 mil pela medalha de ouro, 150 mil prata e 100 mil bronze. E como nosso comitê é picareta, pode se apegar nessa desculpa da multa para não pagar os caras. Sim, mas aí... É tudo isso. Aí você culpar eles até falaram aqui, viu, Flávio? É complicado. A empresa até se pronunciou. Mas o dinheiro vem do Comitê Olímpico Brasileiro para os atletas? Para as confederações e aí some. Sabe, federação de não sei o quê, federação some tudo. Não chega, ou praticamente não chega a nada. Meu caro Chico Lang, o que você tem a dizer sobre esse imbróglio aí do uniforme, subir com uniforme, subir com outro? Bom, Flávio Prado, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o gol da vitória do Brasil foi feito por Michael. Michael que nasceu no terrão do Corinthians. Michael que, cascudo, futebol francês, sucesso na Europa.
foi lá e deu a segunda medalha de ouro para o Brasil. Foi uma conquista importante, sim. Como disse o Paulo Sérgio, que é um cara que está acostumado aí com o futebol internacional, inclusive é representante do Bayern de Munique aqui no Brasil, o título é importante, sim, senhor, claro que é. Foi uma medalha de ouro. A Hungria, por exemplo, se julga tetracampeã do mundo, porque ganhou 4 medalhas de ouro. Então, quer dizer que a gente tem que dar valor, sim. Os jogadores foram lá, muitos clubes não quiseram ceder atletas. O Flamengo, por exemplo, não cedeu o Pedro. E olha quem fez o gol. Michael, o meu menino Michael. Eu vi esse cara nascer. Eu vi esse cara nascer lá no terrão, jogando bola, fazendo gols maravilhosos pelo Corinthians. E olha aí o que deu. Uma medalha de ouro pro Brasil. Medalha de ouro, sim. Valeu, sim. Segundo lugar, os jogadores não foram solidários com os outros atletas. Isso ficou chato. Ficou chato. Porque, como o Miller disse, o futebol vive hoje numa outra esfera. É o profissionalismo total. Todos esses jogadores que estão disputando aí essa Olimpíada já jogam praticamente no exterior. Então, eles não precisam de nada. Não precisam de nada. Eles têm o salário deles. Cada um deles ganha milhões por ano. Milhões de euros por ano. Então, eles estão bem na fita. Agora, os outros não. Os outros não. O Flávio acabou de dizer. O COB não repassa dinheiro para os caras. Então, o cara tem que comprar kimono, né? O cara que faz judô. O outro tem que comprar skate, porque se não tem dinheiro para fazer skate. Quer dizer, quem faz natação tem que treinar nos Estados Unidos, né? Ou treinar na Europa, porque aqui, infelizmente, não se tem técnico à altura para isso. Então, quer dizer que é evidente que há uma coisa. E outra coisa, a medalha do boxe, gente. A medalha do boxe foi sensacional. Sensacional a medalha do boxe. O boxe no Brasil é o 10º esporte. Só faz boxe quem é ex-presidiário, está envolvido com a cadeia. Agora não, está ficando profissional. Uma medalha espetacular, a medalha do boxe. Espetacular. Agora, os jogadores do Brasil deveriam ter sido solidários. Faltou isso, faltou patriotismo. Porque essa atitude dos jogadores vai ser utilizada politicamente pelo COB, né? O COB, que já não paga ninguém, não vai pagar quem ganhou medalha ou deixou de ganhar. Então, esse que é o problema. Agora, o título foi muito importante, senhor. Assine embaixo do que o Paulo Sérgio falou. Deixa eu falar com o mestre Alberto Helena sobre esse imbróglio todo, mestre. Bom, eu não vou entrar nesse canil aí que você já chamou a atenção, nessa cachorrada toda, porque realmente os nossos cartolas, os nossos dirigentes, é o que há de pior extrato. Né? Esse pessoal é absolutamente incompetente e como é que eu vou dizer? Eles gostam do poder e se aproveitam do poder. Né? Lembrando que o presidente caçado aí da CBF, o Caboclo, ganhava R$340 mil por mês para ser presidente de uma confederação de futebol que conspira contra o futebol brasileiro há anos, com esse calendário absurdo, enfim, com todas as atrapalhadas que esse pessoal faz. Eu queria só aproveitar. Também acho que não devia ter futebol em Olimpíadas. Para mim, a coisa se resumiria no atletismo, né? Nas provas de piscina, ginástica e tchau e benção. Nem vôlei, nem basquete, nada disso devia fazer parte das Olimpíadas. Mas, enfim, está aí, é uma realidade. E o Brasil é um país monoesportivo, né? Só o futebol. Aqui o pessoal só pensa em futebol, mais nada. O resto, cara, como disse o Chicão, os caras têm que se virar aí. Agora, eu queria aproveitar apenas para chamar atenção para esse moço, o Matheus Cunha, que há tempos venho acompanhando e acho que vai ser o centroavante brasileiro
na Copa do Mundo. Ele é um jogador especial. Ele tem capacidade técnica e é um artilheiro. E outra coisa, meu Deus, como é que saiu o gol da vitória? O Antony de um lado, o Malcom do outro. E o Antony meteu a bola para o Malcom, que fez o gol. Quer dizer, nós precisamos parar com essa tragédia dos dois volantes e botar dois pontas, isso sim. Porque quanto mais as defesas são mais rígidas, mais fechadas pelo meio, você tem que abrir o caminho pelos lados. Isso é elementar. Mas isso eu sei que não vai acontecer mesmo. Só um detalhe importante. Parece que o fato dos jogadores de futebol, esses, ganharem muito dinheiro, está errado. O Matheus Cunha, citado pelo mestre, não teve nenhuma oportunidade no Brasil. Ele foi jogar lá fora. Sim. Porque aqui não tem oportunidade nenhuma. 99% dos atletas de futebol não ganham nada. Ganham uma miséria, uma mixaria. Paulo Sérgio sabe disso. Miller sabe disso, todos nós sabemos. Esses caras, eles enchem estádios. Por isso que eles ganham mais. Eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, só isso. Porque senão dá a impressão que o fato dos caras ganharem muito dinheiro seja um crime, seja um pecado. Não, claro eles ganham o dinheiro deles e são minoria. O futebol também é relegado no segundo plano, porque a CBF... 5% dos atletas isso, futebol profissional. Para sobreviver. A CBF também, e as federações que recebem dinheiro da CBF, também não repassam para os atletas. Não há estímulo à prática. Cada 3 mil garotos que tentam fazer um teste, um consegue fazer um teste. Então o futebol também é relegado no segundo plano. É que a gente aqui dá a impressão que o futebol é privilegiado um grupinho pequeno. E esses caras têm que ser elogiados. Né? Como a gente elogia os poucos dos outros esportes que conseguiram se destacar. E infelizmente aqui é tudo maltratado. Por isso que eu não defendo o CBF, não defendo o COB, nada. Eles são farinha do mesmo saco, eles que se virem. Eles que se virem. E os jogadores, do meu conceito, simplesmente obedeceram a ordem da CBF. Mas assim, sabe... Daqui a pouco nós vamos falar sobre as declarações do Daniel Alves. Já, já. Antes de falarmos de Daniel Alves, vamos falar do São Paulo. O São Paulo ontem foi um furacão. Vamos ver. Meu amigo e minha amiga, a lei do ex realmente não falha. Pablo, ex-Atlético Paranaense, sofreu pênalti e abriu o placar para o São Paulo na Arena da Baixada. 1-0. Aos 27 minutos, Renato Kaiser bateu na saída de Volpi e empatou para o Furacão. Mas ainda no primeiro tempo, Gabriel Sara cruzou rasteiro e Pablo apareceu de novo para balançar a rede. Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Olha, foi muito bacana a vitória do São Paulo, né? Queria que o Pretzel falasse, o Paulinho também. Porque acho que o grande tema é o papo do Daniel Alves. Mas não podemos deixar de elogiar foi uma grande vitória, hein, Pedro? Grande vitória. O São Paulo, 3 anos atrás, nunca tinha ganho na Arena da Baixada. Sempre que tinha jogo lá, eu me lembro até que o Milton Cruz falava, nossa, quando tem esse jogo aqui que a gente tem que ir lá, é um pavor. E nos últimos 3 jogos lá, o São Paulo conseguiu 3 vitórias. Então é um negócio realmente interessante isso. O Pablo jogou muito bem, a chamada lei do ex, verdade, aproveitou bem a chance. E acho que o São Paulo poderia até ter feito mais gols se tivesse a cabeça um pouco no lugar no segundo tempo. O Benítez fez lá uma confusão e ali o São Paulo se perdeu um pouco no jogo. Segunda vez que o Benítez arruma, hein? Exatamente. No outro jogo, tomando de 5, ele foi lá mexer e saiu do jogo. Agora ontem de novo. Acho que esse cara gosta de ter fim de semana livre, viu? Tô começando a ficar de olho nele. Ué, é muita coincidência. Ele cavou 2 vezes o jeito de não jogar. E prejudica porque o São Paulo mesmo, que tenha terminado a rodada fora da zona de rebaixamento, hoje o São Paulo está 1 ponto à frente de América Mineiro e Cuiabá. E o Cuiabá tem um jogo a menos. E o São Paulo tem um elenco pequeno. O São Paulo tem um elenco pequeno. Jogador de situações boas. Tem razão. E um jogador como ele, né? Um jogador importante, jogador que traz qualidade no meio-campo, onde o São Paulo já tem os seus problemas de jogadores contundidos aí. Agora, me surpreendeu muito essa vitória do São Paulo lá. E bem, viu? E bem, né? Surpreendeu. E o jogo do Flamengo nos surpreendeu também hoje. O Crespo girou bem o elenco. O elenco mínimo que ele tem, né, de contusões com compromisso pesado terça-feira contra o Palmeiras, ele girou bem o elenco, segurou alguns jogadores e mesmo assim teve desempenho, teve rendimento contra o Atlético Paranaense. Você deve ter ficado bem feliz, né, Bila? Com certeza, Fabito. Para mim foi a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo
fez sua melhor partida lá na Arena da Baixada, porque o time teve dinâmica de jogo, o time criou mais oportunidades de gol, poderia ter feito 3, 4, que seria um placar normal, pelas chances criadas pelo São Paulo. Então, o time então criou, jogou bem e venceu merecidamente. Então, 3 pontos merecidos para o tricolor. Agora, é claro que futebol não dá tempo de lamentar, muito menos de comemorar. Terça-feira já tem jogo da Libertadores, que é uma outra coisa, né? E, consequentemente, o São Paulo já tem Campeonato Brasileiro, que você sabe como é que é. O São Paulo está lá embaixo ainda. Ô, Guilherme, qual é o tema da nossa enquete de hoje, Guilherme? É essa mesmo. Daniel Alves desrespeitou o São Paulo com as declarações publicadas depois do Ouro Olímpico, sim ou não? Nós já estamos no Trend Topics? Ainda não, isso que eu ia falar pro pessoal, vai lá na hashtag Mesa Redonda, manda pergunta, comentário. Tem bastante gente interagindo aqui, só que a gente ainda não entrou entre os 10, pelo menos de São Paulo. Então, vai lá, hashtag Mesa Redonda, bomba, que aí tem mais a camisa do Corinthians, já tem 2 presentes. E aí a gente fazer o seguinte, ó, entrando hoje, a gente vai dar 2 prêmios pra você entrar no Trend Topics da semana que vem, tá bom? Fechou. Nem sei se tem, mas eu tô prometendo aqui, depois me vira. Se não tiver, eu dou um jeito. Arruma um jantar comigo e tal, não tem problema. Hashtag Mesa Redonda, vamos lá. Pau na máquina pra gente entrar no Trend Topics, legal? Você quer, o jovem ele tem mais pegada, Guilherme. Faz uma convocação pro pessoal. O pessoal no hashtag Mesa Redonda, vai lá agora no Twitter, hashtag Mesa Redonda. Você além de ganhar esse presente hoje, na semana que vem pode ganhar mais. Ele que tá falando, hein, ó. Ele se vira depois da semana que vem. 2. Mas vai lá, ó, tem bastante gente mandando mensagem. Lembrando que você que tá mandando mensagem pode mandar mais e ajuda também a gente entrar nos Trend Topics. É isso aí. E vai dando engajamento aqui no Twitter. Então, bomba lá. Manda bala. O negócio é o seguinte, o Daniel Alves finalmente falou uma coisa que a gente está falando aqui faz tempo. São 3 temas e aí nós vamos concordar ou discordar daquilo que disse o Daniel. A gente separou em telas para ficar exatamente aquilo que ele falou, para a gente não dar aversão. Então ele disse assim, uma das falas, foi uma entrevista para o UOL, tá? O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo ou por defender meu país. Eu sempre vou representar meu país e, por tabela, representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo. Sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Pretzel. Eu acho que foi um momento inoportuno. Ele estava num momento vitorioso da carreira, uma medalha de ouro inédita. Acho que ele misturou as coisas ali. Ele deu um discurso contra o São Paulo num momento que o São Paulo o apoiou. Tá certo que você ficar devendo 10 milhões de reais para um jogador não é bom para ninguém. Você fica refém do atleta nesse momento. Então, quando o Daniel Alves chega para o presidente Casares ou para o Muricy e diz assim, ó, eu quero jogar a Olimpíada. E aí o presidente diz, não, mas a gente tem Libertadores e Copa do Brasil. Sim, mas então me paguem. Vocês me devem 10 milhões. Vocês têm que me liberar. Eu acho que o acerto ele ficou assim. O São Paulo sempre defendeu o Daniel Alves. Carlos Belmonte não falou mal do Daniel. O Muricy recentemente elogiou a postura do Daniel e o presidente Casares também. Então eu não consegui entender. O São Paulo falhou com ele? Eu acho que ele está se referindo à direção anterior que fez o contrato com ele. Então deveria deixar isso bem claro. Exato. Deixar isso bem claro, porque a direção, a gestão do Casares fez um acordo com ele. E ele aceitou o acordo. Se o São Paulo falhou, que ele fosse receber os direitos dele na justiça. E o São Paulo, instituição, não falhou. Quem falhou foi a administração do Leco, que o contratou. Quando o contratou, ele não falou nada do Leco e tal. Agora, quando assumiu o Casares, que pegou um rombo, mais de 9 milhões que deve para o Daniel Alves, chamaram o Daniel para uma conversa. Fizeram um acordo com ele. Ele aceitou. E agora ele está querendo vazar ou colocar o São Paulo na justiça, vem soltar essa bomba na véspera de um jogo pesado, importante para o São Paulo, que é muito maior que você, Daniel Alves. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Você se acha maior que o São Paulo, e não é. E não é. O São Paulo tem um jogo pesado. Se você amasse o São Paulo, você jamais teria feito o que fez. E a torcida do São Paulo está pé da vida com você. Essa é a grande verdade. Paulo Sérgio. Eu acho que foi um momento oportuno, como o Pretzel falou. Uma fala muito forte, uma frase muito forte. O São Paulo falhou comigo, sendo que ele ainda é jogador de São Paulo. Uma fala dessa, quando o jogador sai do clube e aí ele vai para a justiça, tudo bem. Agora, ele sendo jogador do clube,
Imagina ele voltando, os torcedores em campo. Não quer ficar mais, Paulinho. Aí abraço pro gaiteiro. Então, eu gosto muito dele, mas eu acho que foi uma fala que não veio no momento certo. Miller. Olha, Flavito, o negócio é o seguinte, também não morro de amores pelo Daniel Alves, critiquei ele desde o ano passado até hoje, sempre critiquei as atitudes dele, o futebol dele no meio campo, isso é parte técnica. Agora, em relação às declarações do Daniel Alves, eu penso o seguinte, quem que externou publicamente a dívida com o Daniel Alves primeiro? Foi o Casares. Foi o São Paulo, não foi? Foi. Então, o São Paulo externou publicamente, primeiro, a dívida com o Daniel Alves. Então, o São Paulo que se manifestou primeiro. No morro de amores por Daniel Alves. Mas tem que ser justo. Então, São Paulo chegou assim, ó, nós devemos 11 milhões, que não é mais 11. Já são mais, claro. Não é mais 11, já é 20. Já dobrou a dívida. Então, o que acontece? Ele chega e diz, o São Paulo falou comigo. Ué, ele externou uma coisa que o São Paulo externou primeiro. Então, quer dizer, ele está no direito dele. Tudo bem, Miller, Entendeu? mas você sabe muito bem como é o torcedor brasileiro. Sim, o Paulo. Isso sona no ouvido do torcedor de uma forma agressiva. Por mais que ele tenha razão, por mais que surgiu primeiro por parte dos dirigentes de São Paulo, mas nós conhecemos o torcedor. Sim. O torcedor não é maleável como você está sendo agora. Mas a diretora... É outra situação. Tem mais telas telas muito aqui. mais fundo. Claro. Vamos colocar mais tela para colocar também o mestre e o Chico na parada. Vamos lá. Mais falas do Daniel na mesma entrevista. Solta. O São Paulo tem pendências comigo e não fui à imprensa falar disso, porque respeito o momento do clube, respeito que o São Paulo está atravessando, mas também gostaria que o São Paulo e os São Paulinos me respeitassem também, porque tudo que se fala são inverdades. Tenho muito orgulho de vestir a camisa do São Paulo, trabalho muito para isso e gostaria que respeitassem minhas decisões às vezes. É muito difícil estar no São Paulo, representando o São Paulo, sendo que o São Paulo não se comporta como eu me comporto, mas nunca vou expor o São Paulo. Ele aqui engloba as postagens de vários torcedores e tal. Realmente o que o Garra falou, a direção atual de São Paulo nunca se manifestou contrariamente ao Daniel, mas a gente sabe que quando ele optou por ir para a Olimpíada, ele foi alvo de muitas críticas em redes sociais. Ô, Flavito, a dívida com o Daniel Alves é da gestão anterior. E a atual agora? O que ele ganha agora está em dia, mas a dívida anterior continua. Mas há um acordo para se pagar essa dívida. Não, peraí. De janeiro até agora... Está recebendo. São 7 meses que o direito de imagem não está atrasado ainda. Então, por isso que eu te falei que a dívida dobrou. Também. A dívida dobrou. Também. Então, quer dizer, o presidente sabe, a diretoria sabia disso, a tragédia que era o São Paulo financeiramente. Então, a partir do momento que assume um novo presidente, uma nova diretoria, você agora tem que assumir a responsabilidade. Mas vai a justiça, Miller. Vai a justiça, Miller. Ninguém está tirando o direito dele receber o que é dele. Quer dizer, você está criticando um cara porque ele não foi à justiça contra o clube. Não, você acha que era melhor ele ter ido à justiça? Eu não consegui entender. Mas jogar publicamente, isso é troco do quê? Não, São Paulo jogou primeiro. São Paulo que expôs publicamente que devia a ele. Isso. Ele não pode falar que o São Paulo deve ele, que o São Paulo não cumpriu com ele. Ele falou uma coisa normal. No contrato ele estava autorizado a ir para... no contrato que os dois assinaram, ele tinha autorização toda vez que fosse convocado para ser liberado. É verdade, contrato. Sempre. Como na Espanha, qualquer atleta é obrigado a ser liberado. Isso é verdade. Eu entendo, Milheiro, o que você está dizendo, mas o torcedor não entende. Mas o torcedor é paixão, o torcedor é aquele negócio. Por mim, você tem que jogar de graça. Ô, Paulo, o jogador mas o torcedor não trabalha de graça, né? Não, eu entendo. Ele não vai no banco trabalhar de graça, ele não vai trabalhar com um policial de graça, ele vai cobrar. Eu entendo, mas o que eu estou falando é que hoje qualquer coisa que você fala... a repercussão é muito grande. Olha o que ele cria na véspera de um São Paulo e Palmeiras. E ele declara amor ao São Paulo. Que amor é esse? Ele vai receber o amor dele é jogar por um time então, que lhe deve. Essa cascata de jogar por um time que lhe deve um caminhão de dinheiro. Isso é amor. Ele já poderia ter entrado na justiça pro São Paulo. Mim não cola, deve um caminhão de dinheiro para ele. Pra mim não cola. Deixa eu colocar o mestre e o Chico. Flavito, Paulo, eu não tenho nada com o torcedor. Eu tenho que expor minha opinião. É lógico. O São Paulo, se ele é passional, se ele é racional, se ele é leal da vida, não interessa. A minha opinião, eu já te falei, eu não morro de amores pelo Daniel Alves. Sempre eu critiquei aqui.
Fabito sabe disso, está gravado aí. Mas nesse aspecto aí, especificamente, ele está 100% certo. Tem mais tela, tem mais declaração do Daniel Alves para a gente colocar o Chico e o Messi na parada também. Vamos lá. Não acho que abandonei o São Paulo. Muito pelo contrário. Estou representando o São Paulo também. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo. O mundo ia começar a falar do São Paulo porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo e sempre representando os clubes onde estou. Essa declaração é infeliz. Tô falando. Aí sim. Esse é o Zé do Essa Batuque. declaração é infeliz. Eu mostrei o São Paulo pro mundo. O São Paulo é grandioso, para com isso. Aí você foi mal. Dois pesos, duas medidas. Miller. Então você não pode falar uma coisa dessa, porque o São Paulo é muito maior que você. Aí concordo com você. O São Paulo é muito maior, muito grandioso. Então você não pode dizer que, eu mostrei o São Paulo pro mundo. O São Paulo não estava no anonimato, nunca esteve e nunca estará. Então você não pode, fala... Vocês foram campeões mundiais. Então, exatamente, então você fala, até aquela tua fala eu concordei com você. Mas essa não, essa você foi muito infeliz. Chico Lang, o que você tem a dizer agora com toda a nata, né, do que o Daniel declarou, o que você tem a declarar? Meu caro Flávio Prado, você sabe que eu estava aqui pensando, eu gosto muito de mitologia grega, né? Eu gosto muito de filosofia grega. Eu fiz filosofia, né? Fiz filosofia na USP também, além de jornalismo, na Casper Libero. E eu estava lembrando de uma figura mitológica chamada Narciso. Para resumir a história, é o seguinte: esse tal de Narciso era o cara mais bonito do mundo, mas ele nunca tinha se olhado no espelho. Até que um dia ele resolveu beber água no rio. Quando ele foi ao rio, ele viu o espelho, a cara dele no rio refletida. Ele se apaixonou de tal forma por ele mesmo que ele abraçou a imagem e morreu afogado. Então, essa história e dá origem ao que o Freud chamou depois de narcisismo. Então, essa declaração do nosso querido Daniel Alves, ela é narcísica até a última gota do sangue dele. Um negócio impressionante. O cara ganhou uma medalha de ouro, ele devia dizer, pô, bacana, é a minha primeira medalha de ouro, eu ganhei todos os títulos que eu podia ganhar. Que bom, muito obrigado, São Paulo, que me deixou vir aqui para fazer isso. Eu fui autor do passe, do primeiro gol. Pô, que bacana, entrei para a história. Tenho 42 títulos da minha carreira. Que bacana, um deles eu ganhei pelo São Paulo, que foi o Campeonato Paulista agora. Não, ele abraça a imagem dele de uma tal forma e morre afogado com ele próprio. Quer dizer, eu nunca vi isso. Eu acho que ele foi desrespeitoso, ele ofendeu a torcida do São Paulo, ofendeu o São Paulo. E o pior de tudo, é que a direção do São Paulo não deu uma declaração oficial a respeito disso aí. Eu, pelo menos, não ouvi. Eu não vi. Não vi escrito em site, não vi escrito em Twitter, não vi escrito em Facebook. A direção do São Paulo não se manifestou. Quer dizer, o cara, ele expõe uma ferida pelo mundo. Ele disse que queria projetar o São Paulo no mundo. E projetou. Só que projetou de uma maneira negativa. Negativa. Quer dizer, então eu não entendi o que ele fez. Esse cara é meio doido, ele é meio maluco, né? Ele quase não fala. Mas quando ele fala bobagem. Quase saiu um palavrão. Ele fala bobagem. E o que ele disse a respeito de São Paulo é isso. É uma tremenda asneira. Eu perguntei para uma pessoa importante de São Paulo sobre a declaração do Daniel. A resposta que é oficial de São Paulo, tá? Estamos felizes pela vitória da Seleção Olímpica de Futebol e da delegação brasileira. O Daniel se machucou um pouco antes da convocação, tanto que não jogou a final do Paulista. E trabalhamos para entregá-lo da melhor maneira possível para a seleção. Nosso foco é o São Paulo. Estamos concentrados no São Paulo e é assim que deve ser. Mas é isso aí que eu mencionei. Essa fala inoportuna é no momento que ele não precisava, um jogador experiente. Sim. O Chico falou muito bem. Ele poderia ser aquele bobinho. Não, tá tudo bem. Lá dentro resolveu seus problemas. Ele levou isso aí numa boa por muito tempo. Eu não sei qual foi o gatilho que fez ele falar disso. O São Paulo está devendo para ele desde sempre. Quando ele fala que o São Paulo não cumpriu com ele está falando a verdade. Claro. Mestre Alberto Helena Júnior, sua opinião a respeito do tema. Ô, meu querido Chicão,
foi lá, mergulhou no passado, né, mitológico, e eu vou ficar aqui com o Mauro César, o falecido Mauro César, com o monólogo que dizia o seguinte: e tal e coisa e luz, ele vai e volta e vem, e tal e coisa e luz e mariposa. O nosso querido Daniel Alves falou que ia, mas não ia, depois veio, foi, voltou e não sabia como. Ele mistura tudo aí nessa fala dele. Eu li toda a matéria na internet. Ele, toda a fala dele, não tem coisa com coisa. Ele elogia, esculhamba, elogia, se autoelogia, que é o que ele melhor sabe fazer, né? Mas ele é apenas o fruto de uma comédia de erros, que começou com a sua própria contratação pelo São Paulo. São Paulo mergulhado em dívida, vai buscar um jogador de 38 anos de idade, 37, né, para jogar. Ele vem e exige jogar com a camisa 10 no meio de campo. Não sabe jogar ali, não aprendeu em 30 anos de carreira, não aprendeu a jogar ali, não sabe, né? Só foi se recuperar no time do São Paulo quando foi para a lateral direita, né, com o Crespo, com a chegada do Crespo. Não contribuiu decisivamente em nada com o São Paulo, jogando bola, que é um trabalho dele. Enfim, passou muito tempo machucado. Era aquele negócio que lembrou o Vampeta, né? Eles não pagam, eu também não jogo. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu não sei o que esse rapaz tem na cabeça, ele é um pouco confuso mesmo. Deixa para lá, o São Paulo tem que deixar para lá. O que não podia era ter contratado, né, porque não tinha dinheiro para isso. Agora tem que engolir a fala dele, que é uma fala toda confusa, você não sabe para que caminho ele pretende seguir, né? Agora fica uma lição, né? Quando você quiser comprar um carro grande, importado, tenha bala para pagar o carro. O custo do carro, as revisões, o combustível, né? Se você não tem capacidade para ter um carro importado grandão, fica com o seu carrinho mais humilde. Então, esse é o princípio de todo negócio. É aquela história do passo maior que a perna. O Pretzel falou um negócio importante. Para rescindir o contrato pela nova lei, tem que pagar o contrato inteiro. Então, e detalhe. Ou seja, passo maior que a perna. Eu tenho por exemplo, uma Ferrari financiada, mas eu não aguento a Ferrari. Só que eu fiz um contrato, eu tenho que pagar o meu carnê inteiro para fazer. Isso aí, olha o que fizeram com o São Paulo. O verdadeiro culpado, a tal torcida que está bronqueadinha, veja o que fizeram com o São Paulo. O Daniel, de uma certa forma, é até vítima dessa história também. Não deve jogar, e o Pretzel lembra, Miller, que não tem o número de jogos ainda pelo brasileiro. Ele fez 5 jogos na Série A. Se o São Paulo pagar a multa, pode ir embora. Eu estou falando, sai do São Paulo, fica à disposição no mercado. Então, quero ver. Ô, Flavito, o negócio é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, infelizmente, o futebol não aceita a verdade. Esquece, não aceita. Não aceita mesmo. Isso, eu concordo. Infelizmente, não aceita a verdade. Porque o que ele falou ali, o São Paulo tá certo, na primeira fala dele. Segunda coisa, falei pro Paulo, pro Pretzel aqui, é um discurso de despedida. O Daniel Alves não quer mais jogar no São Paulo. O São Paulo tá devendo ele, nesse ponto ele tá certo. Então o São Paulo quando ele voltar, o São Paulo vai reunir com ele. São Paulo não paga. E ele tá tomando porrada de todo mundo na rede social. Ele fala que ele é maior que o São Paulo, é inadmissível. A gente tem o Miller aqui. O Miller é campeão do mundo pelo São Paulo. O Miller jamais falaria algo que você que não ganhou nem o Paulista. São Paulo ficou te devendo? Ele não ganhou nem o Paulista. Então é isso. Não, quando o São Paulo era bem administrado. Então, esse é o ponto. Ele não ganhou nem Paulista, Foi vendido para ele uma história de um clube que ia pagar, não sei o quê. Vocês estão, então, defendendo o calote, é isso? Não tô. Ele recebeu um calote, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não, mas como eu amo o clube, eu vou trabalhar de graça. Me prometeram um monte de coisa e não cumpriram comigo, eu vou aceitar numa boa. Ele aproveitou um momento vitorioso da
carreira, uma medalha histórica para ele, para despencar, né, tudo que ele estava guardado contra o São Paulo. Porque o São Paulo não cumpriu desde que ele chegou. Mas aí, para que fazer isso? Ele mesmo se jogou contra a torcida nas redes sociais hoje. A torcida já estava enfiando porrada nele antes. Sim, mas bem assim, ó, é o que o Paulo falou. Se São Paulo e Palmeiras tivesse público e o Daniel voltasse para jogar agora, ele ia tomar uma vaia gigantesca. Mas ele já estava tomando, com tudo de jogar de graça, jogando de graça. Trabalhando feito louco, é o primeiro que chega. Por que aceitou o acordo com o Casares? Por que ele aceitou o acordo? Por que ele não foi à justiça, então? Por que ele não colocou o São Paulo na justiça? Porque ele aceitou. Então, mas se você aceitou, você tá. O cara fez uma crítica, você acha que ele não deveria criticar, deveria ir na justiça. É isso que seria o correto? Lá que é o lugar dele receber o direito. É isso que é o correto? Lá que ele é o lugar dele receber o direito. Já foi citado aqui várias vezes o jogo de terça-feira. O Palmeiras tomou um vareio do Fortaleza, mas o Palmeiras tem um elenco melhor que o do São Paulo. Acho que todo mundo concorda. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o quem é melhor, mas nós vamos pegar o São Paulo lá de trás. O São Paulo, Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, não é? Então, Palmeiras de 2021 contra o São Paulo de 2006, né? 2006. Que foi o último jogo de Libertadores entre eles, onde o São Paulo era favorito e ganhou. Vamos fazer o quem é melhor diferente. Quero ver vocês os campeões. Agora. Vamos lá. Solta aí, então, comparando os atletas da época gloriosa do São Paulo com essa época do Palmeiras, que é uma época de campeão. Vamos lá, solta. Goleiros, Rogério Ceni ou Everton? Briga boa, mas Rogério. Prédio. Rogério, o Everton hoje espetacular, mas não dá para comparar com o Rogério. Paulinho, Miller. Rogério. Camada. Chico. Rogério Ceni, né? Não tem nem comparação. Mestre. Rogério. Vamos lá. Lateral. Vai ter que ter improvisação, tá? Aquela coisa que a gente já sabe, porque eu também voto no Rogério, obviamente, e dá 1-0 pro São Paulo. O São Paulo jogou improvisado com o Souza naquele ano, boa parte do jogo. Do jogo. Souza ou Marcos Rocha? O Marcos Rocha não pegou o melhor jogador da história do São Paulo como pegou o Everton, mas pegou o Souzinha que fez história lá. Entre Souza e Marcos Rocha, eu sou Souza. Eu fico com o Marcos Rocha. Acho que ele é desvalorizado por grande parte da comunidade palmeirense. Eu fico com o Marcos Rocha. Paulo Sérgio. Eu fico com o Marcos Rocha, até porque é jogador da posição. Miller. Marcos Rocha. Eu fico com o Souza. Souza. Chico. Eu fico com o Marcos Rocha. Aliás, o Marcos Rocha tem uma das jogadas mais brilhantes que eu vi na minha vida, que foi aquele lateral que ele bateu no Atlético Mineiro com o Ronaldinho. É o Cuca. Ele deu, cruzou, o gol fez, né? Pelo Atlético Mineiro. Marcos Rocha, sem dúvida, um grande lateral. Mestre. O Souza não era lateral, mas eu tenho uma admiração especial por esse jogador. É um jogador completo, né? Grande armador. Eu fico com o Souza, viu? Souza. 4-3, Eu vou de Marcos Rocha. 5-3. Marcos Rocha, então empatamos. Em frente, vamos pra zaga. Fabão e Felipe Melo. Felipe Melo é mais jogador. Felipe Melo. Com restrições. Preto. Mesmo improvisado, Felipe Melo. Paulo. Felipe Melo. Miller. Felipe Melo. Felipe Melo. Guilherme. Felipe Melo. Chico. Olha, o Felipe Melo disse que não vai jogar no Corinthians por respeito à torcida do Palmeiras, viu? Mas ele, no fundo, ele é alvinegro. Eu fico com o Felipe Melo. Alberto Helena. Felipe Melo. Eu também vou de Felipe Melo. E aí o Palmeiras passa a ganhar, né? 2-1. Isso. Lugano e Gustavo Gomes. Caramba, velho. Dá pra começar ao contrário? Como caramba? Você tem dúvida? Tem dúvida aí? Não, é Lugano. É Lugano? Pra mim é Lugano, pela história dele no São Paulo. Em 2006. Aí é jogador. Mas tudo bem. Não, a análise é sua. Eu meti o B dele devidamente. Eu no meu time joga Lugano. Disputa espetacular, mas eu fico com o Lugano também. Lugano. Paulo. Miller. Não gosto nem dos dois. Mas eu fico com o Gustavo Gomes. Eu fico com o Lugano, cara. Disparado. Chico. É gozada essa comparação, né? Porque o Lugano era mais porradeiro, né? Como dizia o finado Dalmo Pessoa. E o Gustavo Gomes é um jogador mais técnico, né? Então, eu particularmente gosto mais do Gustavo Gomes. Sabe sair jogando, então voto no Gustavo Gomes. Mestre. Gustavo Gomes disparado.
Pois é, eu também. Meu voto também é esse. Gustavo Gomes disparado. Até me assustei. Não sei o que deu. Mas gostava muito do Lugano. O Lugano tem uma história espetacular, mas como jogador, meu Deus do céu. O que deu? Empatou? Então você decide, Vini. Decide pelo Gustavo Gomes. Olha só, você é um gato. Você tava demorando o momento gato. Lugano, ó, ele falou pra mim aqui, Lugano. Lugano, mas foi Lugano, então eu ouvi mal. É um gato fudeteiro. Tava demorando. Não, eu ouvi mal aqui. Ele veio no meu post aqui. É Lugano. Vamos em frente, vai. André Dias e Renan. Vai. André Dias. O Renan ainda está surgindo, né? Apesar de parecer ser um menino de ótimo futuro, né? André Dias. Miller. Aí disparado André Dias. André Dias também. André Dias, Guilherme, Chico. Esse menino do Palmeiras, ele tá muito irregular, né? Contra o Fortaleza, ele entregou o ouro, né? Foi o pior jogador em campo. Eu sou André Dias, claro. André. Mestre. André Dias, sem dúvida. Eu também, para você que ligou agora, não pense que nós estamos xaropes, tá? Nós estamos fazendo uma análise diferente. O último São Paulo, no último confronto deles, o time de São Paulo que ganhou, né, que era um favorito, que era um campeão, contra o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores. Mineiro e Danilo. Danilo é um baita jogador, mas ainda é início. Assim, a história mexe muito comigo. Mineiro tem gol de título mundial. Para mim é Mineiro. O Danilo talvez chegue ao que foi o Mineiro. Até o Super. Esse é uma comparação complicada, você já sabe a história de um e não sabe a do outro. Né? Paulo? Eu vejo assim jogadores diferentes, né? Com qualidades diferentes. Mas o Mineiro, sem dúvida nenhuma, absurdo pelo que ele fez em toda a sua carreira. Miller? Pelo jogador e habilidade que ele tem, Danilo. Guilherme? Pra mim, Mineiro. Chico? Mineiro, né? Fez um gol do título mundial aí, como disse o Garrafa. Lembrou? Mineiro. Bem, né? Mineiro, sem dúvida. Mestre? Comparação difícil, por causa do que você já disse. O Mineiro fez o gol, entrou para a história do São Paulo, e o Danilo ainda não fez a história dele. Mas, tecnicamente, como disse o Miller, o Danilo é melhor. Danilo é melhor. A gente não sabe onde ele vai chegar, mas já deu Mineiro, então... É isso aí. Tudo bem, deu Mineiro. Em frente. Josué e Zé Rafael. Josué, tranquilo. 2 votos, Josué. Paulo. Josué me deu uma entrada num jogo de Bom lendas momento para aí. você se vingar. Jogo de lendas. Então você vai no Zé Rafael? Não, vou estar no Josué. O Zé Rafael já te deu algum pontapé? Não. Você vai no cara que te agrediu. Eu vou nele. Eu vou nele porque ele teve coragem. Tá pensando o quê, né? Miller. Zé Rafael. Não te agrediu, né? Ninguém te agrediu. Guilherme Camargo. Eu vou no Josué. Josué. Chico. Olha, falar uma coisa pra você. Eu não entendo até hoje como é que um cara tão baixinho como o Josué era, jogava aquele futebol gigante que ele mostrava, né? Eu sou Josué, sem dúvida. 1,5 metro, né? Mestre? Josué. Vou também de Josué, mas vocês sabem, conhece Messi, não? Maradona, tudo. Ele joga um pouquinho melhor que o Josué. Isso aí é fácil também, hein? Danilo e Rafael Veiga. Olha que bela disputa aqui, que legal. Bela disputa. O Veiga tá vivendo um bom momento no Palmeiras, mas o Danilo, por onde passou, realmente demonstrou muito talento. Não tem como não votar no Danilo, né? Danilo é diferente. Nunca foi chamado para a seleção brasileira. Uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro. Naquela época, acho que era que ele tinha lugar. Um bolão, um jogador espetacular. Gente adora o Danilo. Mas quantas vezes a gente viu jogadores nota 5 e 6 que já foram chamados, mesmo com grandes nomes? Porque hoje ele jogaria fácil. Pois é. Mas nem amistoso foi chamado. Nem amistoso. Eu achei uma grande injustiça. Mas na época eram muitos jogadores na posição dele. Deu azar, né? Eu gosto muito do Veiga, mas o Danilo, para mim, foi mais jogador. Danilo. Miller. Danilo. Guilherme. Danilo, disparado. Tá bom. Chico. Você sabe, Flávio, eu já parei para pensar que se o Danilo tivesse naquele jogo contra a Alemanha, que nós perdemos de 7-1, talvez quando saiu 2-0, ele tranquilizaria, seguraria a bola, como ele cansou de fazer no Corinthians e cansou de fazer no São Paulo. Então o Danilo, disse o Prédio aí, uma grande verdade. Foi um dos jogadores mais injustiçados por não ter sido convocado nenhuma vez para a seleção brasileira. Mestre. Danilo.
Danilo. Aliás, o Danilo é vítima daquela maldição dos 3 zagueiros que vigorava naquela época. Ele é um meio armador, um dos últimos meio armadores típicos, inteligentes, habilidosos. Senhores, não temos mais tempo de comentário, só voto, tá? Aqui é uma adaptação, por causa dos esquemas. Júnior e Scarpa, sem justificativa. Só Júnior. Chico e Mestre. Eu voto no Júnior. Mestre. Júnior. Júnior, eu também voto no Júnior. Leandro e Wesley. Leandro. Wesley. Leandro. Chico. Eu vou votar no Wesley. Mestre. Leandro. Nossa, que difícil aqui. Mas vai, Leandro. Aí de novo pesa o raio da história, né? Esse aqui é o negócio. O raio no bom sentido. É claro. É uma obra já realizada, né? Em frente, Aloysio e Davidson. Chulapa. Ai, caramba, essa daí. Chulapa. Mas aí é muito Não só em campo, mas no bar, Não né? era tudo isso, gente. Calma. Tudo bem que o tempo melhora o carro, mas calma também, né? Não era... Vai. É Aloysio. Miller. Briga boa por baixo, né? Não, mas é verdade. Ué, o cara não é porque ele ficou... ele é um parou de jogar. pivôzão, Aloysio. Eu gostava. Chulapa também. Guilherme. Chulapa no chopp, Tá. Chico. Olha, eu vou votar no Davidson, viu? O menino maluquinho voltou com tudo. Mestre. Chulapa. Maluquinho por maluquinho aqui. O equilíbrio é bom também. Tá bom. Muricy Ramalho e Abel Ferreira. Muricy Ramalho. Não é pelo humor, hein, gente? É pelo... Porque aqui os dois... É uma foto diferente, né, Mel? Ei, coletivo, já pensou os dois na coletiva? Rogério é diferente. Paulo. Muricy. Rogério é diferente. Muricy Ramalho. Chico. Muricy Ramalho também, Flávio. Mestre. Muricy. Aqui é Muricy, né? E é querido. O Abel também, mas o Abel já não tem muito contato. O Muricy é queridíssimo. Acabou sendo 10-2, né? Mas conta muito Por que fator não histórico. colocou o Palmeiras da Libertadores de 98? 99, perdão. Não, é porque o time atual é atual campeão. São Paulo Mas podemos pensar nisso aí, porque a semana que vem tem o jogo. A gente inverte pro jogo da volta. A gente inverte. Vamos fazer isso aí. Você tá prometido, tá prometido. Guilherme, estamos no Tanto Tops? Não entramos, infelizmente. O pessoal até que se esforçou bem, viu? Chegou ali, né? Ela tá ali pertinho, mas acabamos não entrando. Mas, então, vamos ter 2 prêmios, 2 presentes pro pessoal de casa. Azar vocês aí. Que eu já escolhi aqui, ó. Bola da Topper, parceria com a loja Gol de Placa, essa daí que tá na tela pra vocês. Roberto Luiz Souza, que ganhou essa bola. E agora a camisa do Palmeiras, essa outra que vai estar na tela aí, ó, bonitona também. G, é o Alisson Rodrigues Feitosa, certo? Nossa equipe vai entrar em contato, tem que buscar aqui na TV Gazeta durante essa semana. E aí é o resultado da enquete, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco não mostrou o Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho do Palmeiras ontem, que tomou um belo passeio do ótimo time do Fortaleza. Pretzel, você pode falar Fortaleza é o grande time até agora do primeiro turno do Brasileiro, para grande surpresa, né? E ontem confirmou, joga para cima, foi para cima do Palmeiras, não se intimidou em nenhum momento, tomou um gol contra, e aí isso afetou um pouquinho ali no início, esse gol do Tite, mas depois botou a bola no chão e engoliu o Palmeiras. Acho que o Abel Ferreira foi mal também, Flávio. Tinha o lateral esquerdo, o Piquerez, para estrear, ele não botou, improvisou o menino Renan na lateral e depois colocou o Vitor Luiz, que vai ser o terceiro homem da função, quando o Jorge e o Piquerez estiverem realmente à disposição. Então, acho que o Abel ontem viu mal o jogo e mereceu perder. Tá. E mérito para esse Fortaleza. Coisa sensacional esse time lá de cima do Ceará. O Ceará também faz um belo trabalho. Quando um time ele é afrontado, ele revela as suas misérias. A defesa do Palmeiras. O time é bom, o grupo é bom, mas o treinador é fraco. Sábado, líder contra vice-líder, Atlético Mineiro e Palmeiras lá em Minas, hein? Guilherme, agora sim, o resultado final da nossa enquete. Vamos lá, ó. Daniel Alves desrespeitou o São Paulo com as declarações publicadas depois do Ouro Olímpico. Deu que sim, disparado com 77% dos votos. Quanto? 87%? 77%. Tá, legal. Palpite para terça-feira, Garfa. Do jeito que estão as coisas, São Paulo. São Paulo? São Paulo. Pretzel. 1-1. Paulinho? Eu vou pelo 0-0
São Paulo e Palmeiras da rodada anterior, onde São Paulo foi superior. Então, decisão para o último jogo. E Miller? Se o Abel colocar 3 zagueiros, São Paulo vence o jogo. Para a gente se despedir do Chico e do mestre. Chico, só palpites, por favor. Chico? 7-0 para o São Paulo. Mestre Alberto Helena? 0-0. Boa noite para vocês. Obrigado. Guilherme, então, quero agradecer o nosso Alexandre Pretzel. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, obrigado a RedeTV. Obrigado, Flávio. Eu também quero deixar meus sentimentos a toda a família do Viola, que o pai dele veio a falecer ontem. Que triste, que pena. E numa véspera de Dia dos Pais. E um jogador, um cara que é meu irmão. Meus sentimentos. Campeão do mundo com você, com o Miller, né? Conosco. Legal. Gente, um abraço, Garrafa, um abraço, Miller, um abraço, Guilherme. Até amanhã, 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Valeu, gente. Tchau.